Vamos lá para São Boaventura? Ok. Para a gente não quebrar e deixar Eric Feio para o final, né? Tá. E São Tomás. Ok. Então vamos começar. Bom, esse livro são obras. É um dos livros de São Boaventura. Na realidade, nós estamos ainda lendo aqui o Breve Locke, né? Que é um resumo que São Boaventura produziu para os alunos dele. Né? São Boaventura viveu na Idade Média, né? Na época da escolástica. Né? São Boaventura era um franciscano, né? Era, não, né? Porque ele não morreu. Um franciscano, e foi contemporâneo de São Tomás e amigo de São Tomás de Aquino, que era um dominicano. Tanto os dominicanos como os franciscanos são duas ordens mendicantes. Eles têm isso em comum. Tá? Só para vocês terem ideia. Né? Cada um com um hábito diferente. Os franciscanos, aquele hábito marrom, e os dominicanos é um hábito preto e branco. Né? Depois eu vou até citar um fato interessante aqui de São Tomás de Aquino, aqui na biografia dele, por Chester. Mas lá na frente a gente conversa. Vamos falar agora sobre a parte 3, a corrupção do pecado, capítulo 2, né? A tentação dos primeiros pais, Adão e Eva. Né? Como é que se deu isso? O que é isso? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Né? Vamos lá, Regina? Vamos lá. Item 1. Para compreender como a corrupção entrou no mundo, é preciso examinar a queda dos primeiros pais, a transmissão da culpa original e a origem ou raiz do pecado atual. Olha só a importância desse capítulo, não é? A gente vai examinar 3 coisas assim que são fundamentais para o conhecimento, nosso conhecimento da espécie humana, né? E o que levou, né, à queda dos primeiros pais e também a transmissão dessa culpa para nós. É uma coisa que a gente sempre imagina, pô, o que é que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva? Né? Mas, olha, pasme, pasme. Nós somos reflexo dos nossos pais, que são reflexos dos nossos avós, que são reflexos dos nossos bisavós, que são reflexos dos nossos tataravós, que são reflexos de Adão e Eva. Pontinhos. Então, essa sequência existe, essa contaminação do pecado existe, e São Boaventura tenta colocar luz, né, sobre isso, para que nós compreendamos, né, o porquê isso acontece. Né? São Boaventura ele tem essa didática, né, ele usa dos 4 discursos de Aristóteles, né, que é o discurso dialético, né, analítico-científico, retórica, poético e retórico, né? Poético e retórico, né? São os 4 discursos que a gente ainda vai conversar. Eu quero muito ler um livro do professor Olavo de Carvalho novamente com vocês, falando sobre essas ciências, 4 ciências, né? Criação de Aristóteles, mas, digamos assim, preenchida algumas lacunas pelo nosso professor Olavo de Carvalho. Uma obra muito importante para a compreensão do discurso humano, né? Então, o São Boaventura ele usa desses 4 discursos, dessas 4 ciências, ele usa a dialética, né? Então ele dá um postulado, né? E a partir do item 2 ele vai explicando dialeticamente, né? Que a dialética é a busca da verdade, né?
É o discurso do provável, né? O discurso da prova. Né? Então, ele vai tentando levar o aluno ele tem esse item como verdade e ele vai provando que isso aí é verdade. Né? É assim que ele usa a dialética aí no nosso. Né? Mas também ele usa uma linguagem também, uma linguagem poética. Você vai ver que algumas frases é pura poesia. Né? E também ele usa alguns princípios, né? Que é o discurso analítico científico, que são aquelas coisas que são imutáveis. Né? E a retórica que ele usa para explicar, ela é escrita, né? Digamos assim. Se é que a gente pode dizer que existe retórica escrita, porque geralmente a retórica é uma ciência oral, né? A forma como você se expressa corporalmente e através da voz. Mas isso aí é outro assunto. Vamos aqui focar. Aqui. Assim, como eu sei que muita gente não assistiu às primeiras aulas, eu tenho sempre que trazer novamente essas informações para que vocês tenham uma ideia de como as coisas funcionam nessa área, né, que é nessas leituras, né, que não são coisas cotidianas, né? Ok? Vamos lá, Regina, do comecinho, por favor. Já depois desse preâmbulo, esse longo preâmbulo. Uhum. Para compreender como a corrupção entrou no mundo, é preciso examinar a queda dos primeiros pais, a transmissão da culpa original e a origem ou raiz do pecado atual. Sobre a queda dos primeiros pais, 3 coisas se nos apresentam à consideração. 2 pontos. A tentação diabólica, a culpa cometida e a pena imposta. Então, assim, ficar atento a essas 3 questões, né? A tentação diabólica, naquela época, Lúcifer já tinha caído, né? Um terço dos anjos já tinham caído, né? Gente, um terço dos anjos são bilhões de anjos. Nós temos, se não for trilhão, tá? Eu estou falando bilhão, mas pode ser trilhão, né? Espalhado nos ares. São Pedro diz que os demônios nos rondam como o leão para levar nossas almas para o inferno. Tá? Então, é com o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, de nossa Mãe Maria Santíssima, dos santos, né? Que isso vai nos fortalecer nessa batalha contra o mal. Tá? Uma outra coisa que nós estamos também, sempre a gente busca, nesse momento a gente, em algumas lives, introduzimos um livro chamado O Mal e o Sofrimento, de um filósofo católico francês chamado Louis Lavelle, que ele traz assim explicações magistrais nesses temas. Tá? Vez por outra a gente traz eles e ele fala sobre ele. Esse livro aqui, ó, O Mal e o Sofrimento, Louis Lavelle, a editora né? Louis Lavelle, só para vocês saberem que a gente é tudo linkado, viu, pessoal? Não existe nada solto. Todo esse conhecimento ele é como nós, tudo linkado. Vamos lá? Então, dos 3 itens, né? Esse item 2 começa falando sobre a tentação demoníaca, né? Pode falar, gente. Pode tocar. Vamos lá. Número 2. Acerca da tentação, deve-se admitir o seguinte 2 pontos. Como Deus tivesse criado o homem em ambos os sexos, masculino e feminino, na felicidade do paraíso, o demônio
invejando o homem, dirigiu-se em forma de serpente à mulher. Primeiramente perguntando: por que Deus ordenou que não comesseis? Depois afirmando: de modo algum morrereis. E em terceiro lugar, prometendo: sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Só uma paradinha básica aí. Olha o ardil. Aqui está muito claro o ardil do demônio. Né? Primeiro, ele pergunta: por que Deus ordenou que não comesses? Deus não ordenou que eles não comessem. Deus ordenou que eles não comessem daquele fruto. Mas todos os outros eles podiam comer. Né? Depois ele depois ele mente dizendo que de modo algum Adão e Eva vai morrer. E em terceiro lugar, prometendo que eles serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Observe que Adão e Eva, eles quiseram conhecer o bem e o mal. Eles quiseram, em outra com Deus. Ou seja, eles quiseram não se submeter ao Pai. E este é o grande problema da humanidade. É a insubmissão. Nós queremos viver por conta própria. Nós não queremos saber de Deus. A gente quer tocar a vidinha da gente. Se aqui tiver tudo bem, se o mundo estiver maravilhoso, se as coisas estiverem acontecendo como nós queremos, para que eu preciso de Deus? É assim? É assim que a gente pensa. Eu me incluo nisso. Eu estou bem financeiramente, estou bem amorosamente, tenho filhos maravilhosos, casa, comida e roupa lavada. Quando eu fico desempregado, o Estado vai me dar dinheiro, não me deixa morrer de fome. O Deus Estado. O que mais eu quero? O que é que eu preciso? O grande ardil do Criador destas doutrinas revolucionárias é justamente trazer para a Terra o paraíso. Só que sem Deus. Não é implantar o reino de Deus na Terra. É implantar o reino do Estado na Terra. É viver aqui como se estivesse no paraíso, só que sem Deus. O Estado toma o papel de Deus. Prover tudo. Isso é tomar o lugar de Deus. Na medida que a gente vai se afastando dele, a desordem entra no mundo. A gente vai ver um pouquinho aqui, se o tempo permitir, senão a gente vê na outra aula, o reflexo disso que eu estou afirmando aqui, está aqui nesse livro, Ciência Política. Tá? A gente vai ler isso aqui. Ok? Pode continuar, Regina. Por que Deus ordenou que não comesseis? Depois afirmando: de modo algum morrereis. E em terceiro lugar, prometendo: sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Com esta tentação, queria enganar a mulher mais fraca e depois, por ela, o varão, que é o homem, o Adão. E com a permissão de Deus, assim o fez. Olha só esse final do parágrafo. Com a permissão de Deus, isso foi feito. Isso é uma coisa assim esquisita, né? No mínimo esquisita, né?
Por que Deus permite que o demônio tente as pessoas? Né? Mas isso aí é assunto para um ano de aula. Né? Não vamos entrar nesse detalhe, senão a gente vai ficar aqui a noite toda falando sobre isso. Aconselho os cursos do Padre Paulo Ricardo, que ele vai explicar isso. Tem vários cursos explicando isso. Por que Deus permite a tentação? Porque nós temos o pecado enraizado em nós e precisamos nos libertar dele. Então, tem alguma relação, a permissão que Deus deu a Lúcifer de tentar os pais, né, com a permissão que ele dá também para que ele nos tente. Ele nos dá um anjo da guarda, ele nos dá a permissão aos demônios para que isso aconteça. E aproveitando aí, eu abro um parêntese e aconselho que vocês assistam o filme Nefarious, escrito Nefarious. Uhum. Tá? Ele foi, se não me engano, ele teve na Netflix, passou um tempinho, mas foi tirado. Né? A crítica anticatólica, anticristã está batendo em cima dele, mas você consegue achar aí no YouTube, dentro de outras plataformas. Uhum. Se eu não me engano, ele é originário da Fox. Né? Não tenho certeza. Mas eu aconselho que assista. Né? É impressionante, né? Quando no diálogo, né, de um preso, um presidiário, que está no corredor da morte e que está a 6 horas de ser executado, e o psiquiatra ele tem a obrigação ali de passar para o juiz a firmeza, a confirmação de que ele é uma pessoa doente ou se ele é uma pessoa má mesmo. Né? Ele é louco ou não é? Então, esse psiquiatra ele teria que passar esse laudo. Né? E tem um diálogo, que eu vou dar só esse spoilerzinho aqui para suscitar no coração de vocês um interesse pelo filme, que é mais ou menos assim. O psiquiatra, quando ele se apresenta para o preso diz para ele: eu sou um demônio. O meu nome é Nefarious. E o preso diz para ele: eu preciso que você faça uma coisa para mim, por isso que você está aqui. Fui eu que mandei você, fui eu que fiz com que você viesse. E eu preciso que você escreva, publique um livro. Aí o psiquiatra disse: então tá, já que você está dizendo que você é um demônio, eu preciso falar com fulano, que é o nome do preso. E ele deixa, ele se afasta, digamos assim, do corpo do preso e deixa o preso falar. E o preso diz: ele me força a fazer essas coisas. Eu não queria matar aquelas pessoas. Aí vem um diálogo aí depois ele volta. Né? E diz: você, James, vai cometer você antes da minha execução, vai cometer 3 homicídios. Aí o psiquiatra fez: como? Primeiro homicídio, você assistiu, permitiu, assinou o termo da eutanásia da sua mãe. Você matou a sua mãe. Aí já desestabilizou o psiquiatra. Depois ele disse: o filho que está no ventre da sua namorada está sendo morto agora. E o inferno todo está em festa.
eu estou sentindo o cheiro da dor do seu filho sendo morto. Aí o psiquiatra saiu louco, correndo, ligou para o hospital. Eu quero falar com fulano. Não sei o que, não consegui achar aí. Eita, fulana já está na sala de recuperação. Fez o aborto. E tem mais um homicídio. Aí o psiquiatra voltou, se recompôs. Aí ele disse: eu não acredito que você exista. Porque o mundo hoje é um mundo muito bom. Respeita as desigualdades, empodera as mulheres. O corpo é delas, elas fazem do corpo o que querem. Protege as minorias e oprime as maiorias para salvaguardar as minorias, etc, etc. Aí saiu debulhando todo o rosário dos movimentos esquerdistas, ou progressistas, sei lá como queira colocar. E aí o demônio começa a sorrir e diz para o psiquiatra: James, eu te amo, James. Eu adoro, quero, você precisa divulgar isso cada vez mais. Então, esse filme ele é um divisor de águas para a vida de muita gente. Não deixem de assistir. Ok? Então, voltando aí, Regina, por favor, item 3. O que se disse acima explica-se da seguinte maneira, dois pontos. Pode ir, Regina. Assim como o primeiro princípio é todo-poderoso no produzir, é também retíssimo no governar. Preciso fazer uma intervenção aí. Que você, inclusive, Regina, na hora que estiver lendo, se você quiser dar uma parada e falar, você já sabe demais sobre isso. Né? O primeiro princípio é o Criador de todas as coisas. É nosso Senhor Jesus Cristo, o Logos divino, que criou tudo do nada. Criou tudo do nada. Esse negócio do darwinismo, de que o homem vem do macaco e outras coisas mais. Isso é falácia. Isso é uma falácia. Né? Sob esse olhar, né, de São Boaventura, né, onde o primeiro princípio criou tudo do nada, ele criou o homem do nada, ele criou o macaco do nada, ele criou o leão do nada, o mineral do nada, os vegetais do nada. Tudo foi criado do nada. Ele é o criador de todas as coisas. Primeiro princípio. Tá? Pois não, gente. O primeiro princípio é todo-poderoso no produzir. Pode continuar. É também retíssimo no governar. Olha Por só isso aí. isso, Vai. isso aqui é muito importante. Aqui vão ter as respostas de muitas coisas que a gente estava em dúvida lá em cima. Por isso, de tal modo, administra as coisas que criou, a ponto de deixar que elas mesmas executem seus próprios movimentos. Como o homem fora feito de tal modo que, pela vitória na luta, pudesse chegar ao prêmio da felicidade eterna, devia Deus permitir que fosse tentado por quem soubesse, pudesse e quisesse tentar. Embora Deus soubesse que o homem haveria de cair. Isso aí, eu estava esperando chegar nesse momento. Então, Exato. Deus já sabia tudo antecipadamente. Não é? Ele já sabia que isso ia acontecer. E é o livre-arbítrio.
né? Ele não vai impedir que você faça o que você quer fazer. Não vai. Né? Ele é amor puro. O amor não oprime. Ele não consegue, ele não pode. Ele não tem como fazer isso. Né? Então, eu vou repetir essas palavras aqui. Por isso, né, por ele ser todo-poderoso e retíssimo de governar, então, tenhamos isso aí como exemplo para a nossa vida. Você empresário, você pai de família, olha só o que ele diz aqui. Por isso, de tal modo administra as coisas que criou, a ponto de deixar que elas mesmas executem seus próprios movimentos. Aí eu trago novamente uma, uma frase de Goethe, que é fantástico isso aqui. Olha só. Trate as pessoas como se elas fossem o que poderiam ser, e você as ajudará a se tornarem aquilo que são capazes de ser. Goethe. Ok? Então, de tal modo administra as coisas que criou, a ponto de deixar que elas mesmas executem seus próprios movimentos. Ponto. Como o homem fora feito de tal modo que, pela vitória na luta, pudesse chegar ao prêmio da felicidade eterna. Vitória na luta. Que luta? Né? A alma, ele está falando aqui sobre o homem completo, corpo e alma. Mas a alma, ela tem três inimigos poderosíssimos: o demônio, o mundo e a própria carne. Esta luta que ele fala aqui, pela vitória na luta, é na luta contra esses três inimigos. Pudesse chegar ao prêmio da felicidade eterna. Devia Deus permitir que fosse tentado por quem soubesse, pudesse e quisesse tentar. Ele não obriga o demônio a fazer isso, não. E outra coisa, não é só o demônio que tenta o outro homem, não. O próprio homem tenta o homem. Né? Por quem pudesse, quisesse e soubesse tentar. Embora Deus soubesse que o homem haveria de cair. Certo? Continua, gente. O diabo antes era sábio e reto, mas tendo caído pela soberba, tornou-se astuto e invejoso. Por isso que Deus só se revela para os humildes. Nossa Senhora só apareceu para aquelas menininhas, crianças. Todas as aparições de Nossa Senhora são para crianças humilíssimas. Humilíssimas. Por quê? Quem tiver um pouquinho de orgulho, de vaidade, não consegue ver, entender, captar o que Nossa Senhora diz. Na época que Adão e Eva eram humilíssimos, eles sabiam tudo de forma infusa, eles não precisavam raciocinar. As realidades, as verdades, vinham para ele de forma natural. Eles viam o leão por dentro, como funcionava a psique, o corpo, as coisas todas. Eles viam as árvores por dentro, eles tinham conhecimento de tudo, sem
Só não tinham conhecimento do bem e do mal. Para que eles não caíssem. Deus fez isso para preservar eles. Né? Eles não precisavam de professor. Eles já nasceram sabendo de tudo. Não nasceram sabendo. Na medida que eles iam interagindo com as coisas, eles iam aprendendo de uma outra maneira que a gente não entende como é. Né? Porque nós nascemos burro e pecador. Tudo tem que ser ensinado, salvo algumas criaturas que nosso Senhor coloca no mundo justamente para ajudar as pessoas. Né? Porque senão, como é que a gente iria aprender se não viesse do alto? Né? Uma Santa Hildegarda mesmo, né? Toda a ciência dela foi infusa, né? Direto da Santíssima Trindade. Se observar as iluminuras dela, você vai ver. Né? Tudo vem direto, prontinho para ela. E tudo que ela escreveu, tudo que ela fez muita coisa. Ela era médica na Idade Média, em 1117. Então, os nossos pais, eles tinham, eles não precisavam raciocinar, eles aprendiam espontaneamente. Né? Como a gente não sabe. Era assim. Tá? Então, o diabo antes era sábio e reto, mas, tendo caído pela soberba, tornou-se astuto e invejoso. Continua, Regina, por favor. Querendo tentar por inveja e sabendo tentar por astúcia, e assim tentou, na medida em que podia, e Deus o permitiu. O fato de ter tomado a figura de serpente na tentação foi dispensa divina, não só para que sua astúcia pudesse ser descoberta, mas também para que, por aquela figura, a astúcia diabólica nas tentações viesse a ser conhecida por todos os filhos de Adão. Nós. Demônio tinha que aparecer de alguma forma, para que a gente tivesse a noção, né? Então, é a missão de Deus também. Poder ter vindo como uma lagartixa, um leão, ou qualquer coisa que o valha. Né? Vai, Regina, continua. Número 4. Além do mais, o fato de tentar a respeito de um preceito disciplinar foi também uma dispensa divina para que tanto se vencesse como se fosse vencido. Fosse de todos conhecido o mérito da obediência e o demérito da desobediência. O fato de ter começado pela mulher foi astúcia sua, pois era mais fácil derrubar o menos forte. E nisto assemelhou-se ao inimigo, cuja astúcia ataca a cidade pelo lado mais fraco. Olha só. Item 5. 5. Igualmente, o modo com que o demônio procedeu na tentação foi obra de grande astúcia, pois agiu experimentando, impelindo e aliciando. Experimentou com a pergunta, impeliu com a afirmação e atraiu com a promessa. Primeiramente, pergunta, afirmação, promessa. Gravem isso, hein? Vai. Primeiramente, pois, perguntou sobre a causa do mandamento
para levar a razão à dúvida. Depois de uma vez surgida a dúvida, para não acontecer que morramos, partiu para a afirmação, a fim de provocar o desprezo do apetite irascível. Em terceiro lugar, prometeu, para provocar o desejo na parte concupiscível, procurando, por estes três modos, atrair para o consentimento a liberdade de arbítrio. Espera um pouquinho. Daqui a pouco a gente define o livre-arbítrio. Vocês percebem que isso é feito hoje em dia, todos os momentos. Vocês acham que essa tentação aí de Adão e Eva só aconteceu com Adão e Eva? Acontece a todo instante. Acontece todo instante conosco. Exatamente dessa forma. O diabo não é criativo, não. Ele já sabe o que dá certo. Ele é eficaz. Ele sabe que isso dá certo. Observa o ardil. Depois a gente vai para a definição do livre-arbítrio. Mas veja bem. Igualmente, o modo com que o demônio procedeu na tentação foi obra de grande astúcia, pois agiu experimentando, impelindo e aliciando. Experimentou com a pergunta. Vocês lembram da pergunta, né? É verdade que isso não podes comer do fruto, né? Impeliu com uma afirmação. Não, né? Tu não morrerás, né? E atraiu com a promessa. Tu serás igual a Deus. Primeiramente, pois, perguntou sobre a causa do mandamento. Por quê, né? Por que você não pode comer do fruto? Depois, para levar a razão à dúvida. Por que eu não posso comer? Né? Porque ali eu não posso comer, Deus disse que eu não posso, eu não vou comer. Eu amo meu pai, ele disse que era para eu não fazer, eu não vou fazer. Uhum. Mas quando você pergunta sobre isso, você impõe na pessoa uma dúvida no coração. Você, peraí, mas por que realmente eu não posso? Você desperta a pessoa porque é ruim. Quantas vezes por dia isso não acontece com a gente? E às vezes até a gente faz com outras pessoas também. Quando a gente quer conseguir alguma coisa. Uhum. Né? Nós precisamos ter muito cuidado com nossas ações, para que a gente não se assemelhe com as astúcias, né, do demônio, levando as pessoas para a perdição. Isso é muito sério. Né? Depois, uma vez surgida a dúvida, aí, meu amigo, para não acontecer que morramos, partiu para a afirmação, a fim de provocar o desprezo do apetite irracível. Em terceiro lugar, prometeu para provocar o desejo na parte concupiscível. A concupiscência, né, da carne. O apetite irracível, né? O apetite da... Como é que eu diria? Ficou chateado, porque, poxa, por que ele está fazendo isso comigo? Desperta essa raiva, esse descontentamento. Né? E a parte concupiscível, né, que é o desejo. Procurando por estes três modos atrair para o consentimento. Aí vem a liberdade de arbítrio que ele sabe que todos nós temos, Uhum. que é faculdade da razão e da vontade, mas que abarca as três potências citadas: a racional, a irracível e a concupiscível. O livre-arbítrio, ele ataca essas três potências.
A racional, a irracível e a concupiscível. Por elas, 3. O demônio seduziu a mulher por 3 objetos apetecíveis a saber: pela ciência, que apetece à razão; pela grandeza, a semelhança de Deus, que apetece à parte irracível; e pela doçura do fruto, que apetece à parte concupiscível. E assim, tentou tudo o que era tentável na mulher, por toda a classe de objetos, pelos quais ela podia ser levada à tentação, que são os 3 atrativos do mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nestes 3 objetos tem origem toda a tentação, quer proceda do mundo, da carne ou do demônio. Hã? Esse itemzinho aqui, ele tem que ficar pregado na parede do seu quarto, para você ler ele todo dia. Opa, concupiscência da carne. Estou fora. Opa, concupiscência dos olhos. Não vou olhar, vou tirar os olhos. Opa, a soberba da vida. Isso aí, eu não preciso disso. Eu não preciso. Estou querendo o que com isso? Se eu não preciso disso? Isso é muito sério. Isso pulula no mundo. Isso é dia a dia, gente. Tá? Nestes 3 objetos tem a origem toda a tentação, quer proceda do mundo, da carne ou do demônio. Para frente, Regina. Terminou? Perfeito. Sim. Terminou. Pronto. Então, vamos ficar por aqui. Próximo capítulo é qual mesmo?